A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a missionária Raquel e eu trago nosso terceiro episódio da série Vença a Rejeição. E eu quero falar hoje a respeito de rejeição por causa da aparência. E hoje eu quero compartilhar com você uma leitura bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Você que recebeu o primeiro e a segunda série da nossa palavra de fé sobre a rejeição, acho que já aprendeu alguma coisa. E se você gostou dessa palavra, compartilhe com mais alguém, tá bom? E seja edificado. E hoje a gente vai falar sobre a rejeição por causa da aparência. E a nossa leitura bíblica hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Apenas esse versículo que diz: E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aquela mulher estava com espírito de enfermidade, meu querido, minha querida, há 18 anos. E eu vim aqui te perguntar quanto tempo você carrega o seu peso. Além do tempo, aquela mulher era vítima da ação escravizadora do inimigo. Ela era vítima da rejeição por causa da sua aparência. Porque a humanidade hoje, ela recebe bem uma pessoa, às vezes, que é bem aparentemente, né? E depende também de como essa pessoa tá. A gente sempre tem um olhar para cada situação, tem um olhar para cada cenário. E você imagina comigo o fardo que era aquela mulher, né? O fardo que aquela mulher carregava, o fardo que eram os sentimentos, o fardo que era carregar os olhares das pessoas, o fardo que aquela mulher levava, né? Rejeitada pela sua aparência, pense que ela não era cercada de pessoas, porque denota-se que antigamente as pessoas gostavam muito de se isolar, principalmente se tivesse algum problema, elas viviam isoladas da sociedade. Então isso era muito comum antigamente. Essa mulher está carregando esse peso, carregando essa dor, carregando esse sofrimento por causa da sua aparência há 18 anos. E Jesus afirma que ela estava presa. Prender, o que é prender? É privar, acorrentar, cercar, privar a pessoa da liberdade. Só que a graça de Deus despedaça a ação do inimigo. Essa mulher estava presa, ela estava privada, ela estava acorrentada por causa da rejeição, ela estava privada da liberdade porque ela andava nos lugares e por onde ela andava, as pessoas estavam olhando. Para onde ela ia, sempre tinha alguém com um olhar de rejeição, um olhar de maldade, sempre um olhar para ela. Então essa mulher, ela sofre 18 anos da vida dela, já não basta a enfermidade, ela ainda tem que carregar o peso da culpa, o peso da rejeição, o peso do desprezo, e ela estava privada da liberdade. Só que quando Deus chega para trazer a graça, e a graça vem com ação para despedaçar a ação do inimigo. Talvez hoje a deficiência em sua vida não seja simplesmente um problema físico, você está sofrendo a rejeição, às vezes não é só por causa de um problema físico de coluna, no caso, mas às vezes um espiritual. Às vezes o inimigo ele tem te oprimido tanto com as lutas na família, com o esposo, com os filhos, no trabalho, com a esposa, até mesmo na igreja, ou na sociedade a qual você convive. Você tem se curvado demais. Você está tão curvado que você não tem mais condição de olhar para frente. Você não tem condição de olhar para o alto. Você não tem condição de olhar adiante de você, aquilo que está diante de você. E aí você tem se curvado demais, por causa do peso que está em suas costas. Inclusive, às vezes, tem pessoas que sofrem com a rejeição por causa do seu passado, por causa do que passou, por causa do que enfrentou lá atrás. E o passado tem assolado seu presente, te deixando com um fardo muito maior do que o que você já carrega. Mas o que nos alegra é que a palavra do Senhor nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu te convido nessa hora a sair da escravidão, porque Jesus ele quer resgatar a sua vida, fazendo tudo novo, trazendo todas as coisas novas. Você não foi criado, você não foi chamado, você não nasceu. Deus não te escolheu para uma vida de escravidão. Deus ele te chamou para viver uma vida na graça. O que é graça? É um favor que nós não merecemos. Às vezes você olha para a sua condição, você olha para você
e você se depara com um cenário totalmente diferente com o que você gostaria de estar vendo, com um cenário diferente do que você gostaria de estar vivendo, mas o Senhor, Ele te chamou na vocação para a liberdade. Como disse Paulo, o apóstolo Paulo aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estai, pois, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Entenda, Deus, Ele não te chamou para ser escravo, o Senhor te chamou para ser livre. E você precisa aprender a viver essa liberdade. Você precisa aprender a desfrutar dessa graça. Você precisa aprender a viver na liberdade de Cristo. E aí você vai dizer, que é o que tem a ver a mulher encurvada com a liberdade? Mesmo ela tendo um problema físico e a sociedade rejeitando ela por causa dessa aparência, ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela não deixou com que os olhares de rejeição, com os olhares de desprezo, impedisse ela de sair da sua casa. Tem muitas pessoas que vivem isoladas. Eu sei que nós estamos vivendo um período de isolamento social, tem muitas coisas que não voltaram ao normal, mas antes mesmo disso eu conheço e eu ouço o relato de pessoas que estão vivendo uma vida deprimente, que não tem força mais de sair da sua casa, de sair do seu quarto, que vive isolado, depressivo, cabisbaixo, porque olha para o seu corpo, se depara com algo que não se agrada e coloca isso na mente e deixa o coração abraçar. Você tem que aprender a se amar, você tem que aprender a se valorizar. Essa mulher tinha uma autoestima elevada, porque mesmo aprisionada, mesmo ela sendo encurvada há 18 anos, ela estava ali no lugar certo, ela se encontrava ali no pátio do templo e ela estava ali com o único objetivo de adorar. E eu vim aqui para te dizer, te dar uma notícia animadora. Hoje é o dia da sua liberdade. Entenda que a sua liberdade foi comprada, está tudo pago. Você não precisa fazer barganha, você não precisa de acusação do inimigo, porque a acusação do diabo é inválida, não funciona mais. O pecado não pode te escravizar, a morte não pode te atormentar, porque a graça venceu tudo para te tornar livre. Jesus venceu tudo, olha, Jesus se entregou, morreu em seu lugar para te fazer livre. Pense nisso. Eu te convido nesse momento a levantar a cabeça, olhar o céu, levantar a sua cabeça, respirar fundo, estica seu corpo aí e experimenta o ar entrando no seu pulmão, solta esse ar, sinta isso. O que é isso? É a liberdade. Como é maravilhoso essa sensação de liberdade. Levante a cabeça e veja Jesus estendendo a mão para você. Se você quiser se prostrar, se proste. Mas aquela mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Imagine a situação dessa mulher. Há 18 anos sendo escravo, 18 anos sendo desprezada, 18 anos enfrentando os olhares de rejeição, 18 anos padecendo, 18 anos sofrendo. Pensa que para ela foi fácil? Não foi. Mas ela não deixou com que os comentários, as coisas que estavam externamente, piorassem o seu interior. Ela já estava sofrendo com seu peso e ela não precisava de peso alheio. Ela não deixa que as coisas de fora interfiram naquilo que está dentro do seu coração. Muitas vezes, tem muitas pessoas que têm deixado, de fato, coisas que estão lá fora interferir no seu pensamento, na sua mente, no seu coração. E Deus está dizendo, olha, cuide do seu coração, guarde seu coração. Essa narrativa diz que na tradição mais antiga de cura em dia de sábado, porque não tinha cura no tempo de sábado, a lei e o tempo eram as colunas de sustentação da crença judaica. Só que Jesus coloca em xeque como era vivida essas normas. Jesus chega e diz, eu vou te curar hoje, hoje a salvação, hoje a cura chega para você. E Jesus, ele curou e ele salvou ela também. Jesus, além de curar, ele ainda salva aquela mulher. A cura, ela chegou. As pessoas ficaram ali horrorizadas, porque Jesus curou ela. Não ficaram alegres por causa do milagre que ela recebeu, ficaram horrorizados, porque Jesus estava curando a mulher no dia de sábado. Entenda que quando a cura chegar para a tua vida, quando o milagre chegar para você, tem pessoas que vai ficar com raiva, tem pessoas que não vão aceitar, vai dizer às vezes que você não está completo, que não é a vitória ainda, que é para
para você esperar mais um pouco, porque nem todo mundo vai se alegrar com a tua vitória. Nem todo mundo vai se alegrar com você. Às vezes, é muito mais fácil chorar com a tristeza de alguém do que se alegrar com a vitória de alguém. Então, nós temos que estar atentos. Aquela mulher foi curada e nem a cura dela alegrou as pessoas. Pelo contrário, as pessoas ficou com raiva porque Jesus curou ela no dia de sábado. E ela sai dali curada. Ela chega lá encurvada e ela sai de lá cabeça erguida. Entenda que até hoje você pode ter andado de cabeça curvada, pode ter olhado para o chão até o dia de hoje, você pode estar enfermo até o dia de hoje, ter dificuldade em olhar para frente, olhar para cima e olhar só para o chão até o dia de hoje. No aspecto existencial, tem muitas pessoas encurvadas olhando somente para o baixo, e passam a vida sem ver o que está no horizonte, pessoas sem esperança, algumas pessoas negativas, de baixa estima, vivem desanimada. Mas eu vim aqui dizer para você que Jesus quer mudar seu quadro. Encurvado nunca mais. Encurvado nunca mais. Diga, eu não ficarei encurvado nunca mais. Não vou aceitar que a rejeição dos outros por causa do meu aspecto físico, por causa dos meus, não digo atos, mas por causa do meu caráter, porque eu sorrio, porque eu sou alta, porque eu sou baixa, porque eu sou magra, porque eu sou gorda, porque eu sou clara, porque eu sou morena, por causa de algum aspecto físico, alguma condição tua, vem afetar os demais. O problema é de quem está afetado com quem você é. Você tem que se amar. Se ame, se valorize, entenda que Jesus te fez do jeito que você é. Você pode melhorar? Pode sim. Fazendo o que é a vontade de Deus, tá bom? O Senhor te deu autoridade para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do maligno, nada te causará dano. Deus ama você, quer te salvar, quer te restaurar, quer te reabilitar, te animar e, além de tudo, quer te levantar. Receba essa mensagem de hoje, diz, nunca mais eu vou ser rejeitado por causa da minha aparência. Nunca mais eu vou aceitar uma rejeição por causa do meu físico ou por causa do que está do lado de fora. Eu não vou aceitar que as coisas externas afetem o lado do meu coração, afetem os meus sentimentos. Você, melhor do que ninguém, é o único que pode escrever a tua história, é o único protagonista da tua história, só você pode viver. Eu disse isso ontem. Só você pode viver aquilo que Deus escreveu para você. Deus te abençoe. Rejeição nunca mais. Vença essa rejeição em nome de Jesus. Essa é a palavra de fé. Terceiro episódio da nossa série Vença a Rejeição. Deus abençoe tua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém e seja edificado por essa palavra.